Igreja ou boate gospel? Há poucos dias eu fiz um vídeo denominado Igrejas que não parecem igrejas, e este vídeo está dando o que falar. Se você ainda não assistiu, assista, deixe lá seu comentário, sua opinião. Eu resolvi fazer esse segundo vídeo sobre a mesma temática, voltando a falar do que está por trás disso, que eu citei ali: o desconstrucionismo, o pragmatismo, o utilitarismo, o hedonismo. É muito mais amplo do que uma mera crítica semântica, mas muita gente não entendeu. Muita gente pensou que eu estava ali fazendo uma crítica simplista daqueles que trocam o termo igreja por church. Não, não é isso. Claro que se fosse isso também, seria uma questiúncula, mas também tem um certo sentido. Até porque o termo igreja, se você estudar o étimo, você vai ver que igreja provém do latim ecclesia, que por sua vez provém do grego ecclesia, o termo que saiu dos lábios de Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, ele disse ecclesia, que no latim é ecclesia e veio para o português como igreja, no espanhol iglesia, no francês église, no italiano chiesa e assim por diante, mas é o mesmo termo, ecclesia, no grego. O caso de church, claro que significa igreja, mas é outra origem. Por quê? Porque vem lá, vem do grego também, kyriakon, que na verdade tem a ver com Kyrios, Senhor, porque é casa do Senhor, ou casa de Deus, né? Aí passando pelo alemão e tal, chegou no inglês como church, mas é outra origem, não é o mesmo, não percorreu o mesmo caminho, né? Falando aí do étimo. Então, se fôssemos aí considerar apenas como a parte semântica, o termo igreja é aquele que foi pronunciado pelo próprio Senhor Jesus. Eclesia, claro, no grego. Mas eu não estava criticando isso. Na verdade, quando eu falei de igrejas que preferem ser chamadas de church, é que tem muito mais coisa nesse bojo, não é? É o nome da igreja, que é church, é a fachada da igreja, que parece uma boate, parece tudo menos uma igreja, é o interior escurecido, paredes pintadas de preto, são músicos que comportam como astros. E aí muita gente me questiona: onde está escrito na Bíblia? Veja como a pessoa pensa que a gente está fazendo uma crítica irresponsável, criticando por criticar, porque nós somos antipáticos. Não é isso não, meu irmão, porque nós não temos que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, nós temos que pregar o que as pessoas precisam ouvir. John Blanchard disse que se nós pregarmos um evangelho pop, nós vamos produzir cristãos pop. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. Igrejas que não parecem igrejas, ou igrejas que parecem boate, ou qualquer outra coisa, menos a casa de Deus. Porque hoje estão apresentando para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Um evangelho fácil, um evangelho facilitado. E a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É algo que é desprezível a priori. As pessoas convertidas, elas vão apreciar, mas antes de terem um real encontro com Jesus, elas rejeitam. Então tomemos cuidado aí com esse evangelho de facilidades. Jesus mesmo, ele estava sendo seguido por uma grande multidão porque estavam seguindo ali por interesse, porque Jesus multiplicava pães, Jesus curava os enfermos. Aquele pessoal era como se um esfregasse uma mão na outra e dissesse: que religião boa, vamos seguir este homem. A gente está com fome, ele multiplica pães. A gente está enfermo, ele cura os enfermos. Vamos seguir este homem. E Jesus, você já sabe o que aconteceu. Ele ali disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E eles começaram a ir embora, um após o outro, e ficou ali um grupo reduzido, possivelmente somente os 12, e você sabe o que aconteceu. Jesus disse: e vós, quereis também retirar-vos? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja, eu falei de desconstrucionismo,
Eu falei de pragmatismo, que o pragmatismo, na verdade, é aquela doutrina filosófica que se baseia no conceito de que ideias e atos só são verdadeiros quando funciona, quando há uma solução imediata dos problemas. Ou seja, não há um compromisso com princípios, não há um compromisso com a verdade. O importante é funcionar, o importante é atrair a galera, o importante é agradar as pessoas da pós-modernidade. Só que Jesus não pregou isso. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontrem. Então tomemos cuidado. Só que junto com o pragmatismo vem o hedonismo, vem o chamado utilitarismo que eu citei. Né? No campo da moral, o pragmatismo se relaciona com o hedonismo, que é centrado, claro, na busca do prazer. E também o utilitarismo, que visa, segundo Jeremy Bentham, você que gosta de estudar filosofia, visa a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Ou seja, junta-se a essas filosofias também outras influências filosóficas, como, por exemplo, o multiculturalismo, que prioriza a ideia de que todas as culturas são moralmente equivalentes. Né? E como há várias comunidades humanas, necessariamente serão muitas as verdades. É por isso que quando a gente faz qualquer crítica, isso está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz. A Bíblia diz qual é o tipo de culto, a Bíblia diz qual é o tipo de púlpito, porque falar isso também, né? Aqueles que defendem o púlpito de latão, ou aqueles que defendem nenhum púlpito, não precisa ter púlpito, com púlpito ou sem púlpito, não importa. Aqueles que questionam as igrejas tradicionais usam esse argumento que não está escrito na Bíblia. Eles pensam que na Bíblia tem que estar escrito assim: eis que o púlpito deverá ser de madeira, de cortal e com espaço para colocar a Bíblia e uma gaveta, meu servo, ali também tu colocarás a tua Bíblia. Alguém pensa que a Bíblia tem que dizer dessa maneira, mas a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos e doutrinas. A Bíblia é um livro de princípios. Onde, por exemplo, na Bíblia está escrito a respeito do cigarro. Tem algum versículo na Bíblia? Irmão Ciro, tem aquele versículo que diz os viciados não herdarão o reino de Deus. Onde está escrito esse versículo? Não existe. Na Bíblia também não tem: não fumarás. Mas por que é pecado fumar? Então não é pecado. Se a Bíblia não diz, não é pecado. Veja como uma pessoa é simplista na sua análise. A Bíblia é também um livro de princípios. Não tinha sentido Paulo ter escrito sobre o cigarro, por exemplo, quando ele falou das obras da carne, quando ele disse: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, bebediz, e a lista era tão grande que ele disse: e coisas semelhantes a estas. Veja, ele não fechou questão, como se diz no campo da política. Ele não fechou questão, mas ele disse: coisas semelhantes a estas. Porque o diabo é criativo. Vão surgindo novos pecados. Veja, no tempo de Paulo não existia internet. Hoje tem os pecados virtuais. E será que, porque a Bíblia não fala textualmente dos pecados virtuais, eles não são pecados reais? Claro que são. A questão do cigarro, Paulo não falou porque na época não era conhecido. Você que conhece a história sabe que somente no século XVI é que o fumo ele foi exportado da América para a Europa. E quando chegou lá em Portugal, por exemplo, tinha um embaixador da França chamado Nicot, né? Escreve-se Nicote com T mudo, daí veio a palavra nicotina. Então Nicot foi aquele que ajudou a propagar, a popularizar o fumo, o tabaco na Europa. Mas quando Paulo escreveu as suas cartas no primeiro século, não faria sentido nenhum ele ter falado sobre cigarro. Só que a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. A Bíblia diz que tem coisas que são lícitas, mas são dominadoras, a ponto de Paulo ter dito: eu não me deixarei dominar por nenhuma. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que há pecado, mas há também embaraços. Aliás, embaraços são mencionados primeiro do que pecados, lá em Hebreus capítulo 12. Então tome cuidado, meu irmão. Não simplifique para querer
transformar a igreja em salão de baile, transformar a igreja em casa de show, transformar a casa de Deus em boate. É isso que estão fazendo. Estão fazendo festas mundanas e dizendo que é gospel, né? Halloween gospel. Estamos no mês da reforma e muitos crentes nem sabem o que é a reforma protestante, esse importante movimento, mas estão querendo comemorar o Halloween gospel. Alguns brincos chamam até de Elohim. No período da festa junina tem a festa jesuína, sem João, mas com Jesus. Veja, se isso não é a base de pragmatismo, utilitarismo, hedonismo, multiculturalismo. Não é? O pastor pragmático, ele não pergunta se isto é bíblico, ele pergunta se isto funciona. Se funcionar, maravilha, passa a ser bíblico, porque ele arruma versículos ali fora de contexto para querer justificar. E é fácil jogar pedra nas igrejas conservadoras que estão estabelecidas há muito tempo, não é? Igrejas sérias, que estão firmadas na palavra. Veja se essas igrejas aí, com raríssimas exceções, igrejas que parecem boate, veja se essas igrejas têm compromisso com a palavra. Não, a pregação deles é uma pregação coaching. Sabe que coaching quer dizer treinamento, coach, treinador. Então esses pregadores aí que gostam do coaching estão negando que Jesus é Deus, estão negando a inerrância da palavra de Deus, estão dizendo que Deus pode até ter inspirado a palavra, mas ele não a preservou, ou seja, a Bíblia que você tem hoje não é bem a palavra de Deus. Estão relativizando tudo isso. Então tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, minha irmã, com esse pragmatismo, com esse hedonismo, com esse utilitarismo, com essa igreja emergente. Então é isso, meus irmãos. Esse vídeo então foi só para esclarecer. A minha crítica não é uma crítica meramente semântica, é uma crítica que está fundamentada na palavra de Deus e depois de uma análise de todos esses conceitos que eu aqui mencionei. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.